Olá, meu nome é Andressa e essa é uma videoaula sobre árvores geradoras e árvores geradoras mínimas. É necessário que você saiba alguns conceitos sobre grafos e árvores, mas se você não souber, não tem problema. Eu vou tentar relembrar alguns conceitos importantes para facilitar o entendimento dessa videoaula. Então, vamos começar? É sempre bom começar pela definição, e a definição de uma árvore geradora é a seguinte: seja G um grafo simples, uma árvore geradora de G é um subgrafo de G, que é uma árvore que contém todos os vértices de G. Vou dar aquela relembrada para ajudar você a entender essa definição. Um grafo simples é um grafo que não possui laços e nem arestas múltiplas. Um subgrafo é basicamente um subconjunto do conjunto de vértices e arestas de um grafo, enquanto que uma árvore é um grafo conexo, ou seja, que possui um caminho entre quaisquer dois de seus vértices. E ainda é acíclico, que o próprio nome já induz, não possui ciclos. Vamos a um exemplo? Olha esse exemplo que legal. A figura A mostra um grafo simples para estradas que ligam cidades. Agora imagine que essas estradas em uma determinada época do ano fiquem cobertas por neve e algo precisa ser feito. A figura B mostra uma solução baseada em uma árvore geradora. Observe que a figura B nada mais é que um subgrafo que representa as estradas a serem desobstruídas, e ela forma uma árvore, pois é conexo e contém 6 vértices e 5 arestas. Uma observação: um grafo simples com uma árvore geradora deve ser conexo, pois existe um caminho na árvore geradora entre quaisquer dois vértices. A recíproca também é verdadeira, ou seja, todo grafo simples conexo tem uma árvore geradora. Eu vou dar um exemplo disso no próximo. Vamos ao primeiro teorema, o teorema 1. Um grafo simples é conexo se e somente se ele tem uma árvore geradora. Mas por que disso? Vamos a uma demonstração. Primeiro, suponha que um grafo simples G tem uma árvore geradora chamada T. T contém todos os vértices de G. Além disso, existe um caminho em T entre quaisquer dois de seus vértices. Como T é um subgrafo de G, existe um caminho em G entre quaisquer dois de seus vértices também. Portanto, G é conexo. Agora, suponha que G seja conexo. Se G não for uma árvore, ele deve conter um ciclo simples. Mas agora, e se a gente remover uma aresta de um desses ciclos simples? Olha lá na figura de A para B. A aresta entre E e F foi removida. Então, o subgrafo resultante tem uma aresta a menos, mas ainda contém todos os vértices de G e é conexo. Este subgrafo ainda é conexo porque quando dois vértices são ligados por um caminho que contém a aresta removida, eles são ligados por um caminho que não contém. Observe agora a transição da figura B para a figura C. Mais uma aresta foi removida, a aresta entre G e C. Se este subgrafo não for uma árvore, existe um ciclo simples. Então o que a gente faz? A gente repete esse processo até que não sobre nenhum ciclo simples. Isso é possível porque existe apenas um número finito de arestas no grafo. Então, esse processo vai terminar quando não restar mais nenhum ciclo. Então, você vai repetindo esse processo, vai repetindo até que não reste mais nenhum. Uma árvore é produzida, pois o grafo ele permanece conexo conforme as arestas forem removidas. Então, essa árvore é uma árvore geradora, porque, como eu já disse anteriormente, ela contém todos os vértices de G. Olha só, chegamos agora em uma das partes mais importantes com relação a árvores geradoras, os algoritmos de busca. Vamos começar pela busca em profundidade. Vamos lá? A demonstração do teorema 1, que eu demonstrei anteriormente, ela dá um algoritmo para encontrar árvores geradoras pela remoção de arestas de ciclo simples, ou seja, é feito isso repetidamente. Só que tem um problema, esse algoritmo ele não é eficiente. Ele exige que ciclos simples sejam identificados, e isso é uma coisa muito difícil na computação. Em vez de construir árvores geradoras removendo arestas, as árvores geradoras elas podem ser construídas de um outro jeito. Elas podem ser construídas pela adição sucessiva de arestas.
Então, um dos algoritmos que fazem isso é esse tal algoritmo de busca em profundidade aí. Então, vamos começar com... Olha só, esse daí é um pseudocódigo de um algoritmo de busca em profundidade. Vamos falar um pouquinho dele. O que a gente vai fazer? A gente vai formar uma árvore enraizada. E a árvore geradora será o grafo não orientado subjacente a essa árvore enraizada. O que a gente faz? A gente escolhe arbitrariamente um vértice qualquer do grafo como raiz. Então, a gente forma um caminho começando neste vértice que você escolheu. Então, você faz o seguinte: a partir desse vértice que você escolheu, você vai adicionando sucessivamente vértices e arestas vizinhas a esse vértice. Dessa forma, cada aresta que é adicionada, ela tem que ser incidente ao vértice que você estava usando, ou seja, o vértice do caminho. Então você continua fazendo isso, continua adicionando esses vértices e aresta enquanto for possível. Se esse caminho que você tiver construído, ele passar por todos os vértices do grafo, a árvore que consiste nesse caminho, ela é uma árvore geradora. Mas veja bem, peraí. Agora, se esse caminho aí que você construiu, ele não passou por todos os vértices, então você tem que colocar o quê? Você tem que colocar mais vértices e arestas nesse caminho. Agora você volta para o penúltimo vértice do caminho. Se é possível colocar um novo caminho começando nesse vértice e passando por vértices que faltaram, então você faz o quê? Você coloca mais uma aresta. Se isso não puder ser feito, você vai voltando até que isso seja possível e vai tentando novamente. Tá, vamos fazer um exemplo aqui do livro do Rosen. Faz de conta que eu tenho esse grafo G aqui, ó. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é escolher um vértice. Eu vou fazer com base no exemplo mesmo. Então o vértice escolhido foi o F. Vou começar pelo F. Vou colocar o F aqui. Beleza. O que eu faço agora? Agora eu vou visitar os vizinhos do F. Eu vou começar aqui pelo G. Mas lembrando que o F ainda tem os vizinhos. Tem o H, tem o D, tem o E. Eu vou começar pelo G e vou andar por todos os vizinhos que tiver a partir do G. Então o que ele faz? Tô com o F. Vou colocar o G. Aqui. Vou colocar o H também. Ó, escrever aqui pra ficar mais fácil. F, G, fui pro H. O H eu vou pro K. Beleza. Cheguei aqui no K. No K tem o J aqui ainda. Vou colocar o J também. Beleza. Cheguei aqui no J, o J não tem mais nenhum vizinho. Então o que eu faço? Qual que é o segredo desse algoritmo? Ele sempre retorna. Então eu vou voltar aqui pro K. O K, ele também não tem mais nenhum vizinho. Voltei aqui pro K, ele não tem nenhum vizinho. O que eu vou fazer? Eu vou voltar mais um vértice. Vou voltar pro H. Voltei pro H. Pera, o H tem mais um vizinho, ele tem o J. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos copiar de novo. Tem o F, tem o J. Opa, o J não. Tem o G, tem o H, tem o K. E aqui é o J, certo? Daí o que eu fiz? Eu voltei do J, fui pro H, fui pro K, do K eu fui pro H. Daí o H tem esse vizinho aqui, ó, o I. Vou colocar o I aqui, ó. Coloquei o I. Vou olhar aqui o I. O I não tem nenhum vizinho. Então o que eu faço? Eu volto de novo. Volto pro H. O H, ele já tem o F e tem o G. Os dois já foram visitados. Vou voltar pro vértice de origem aqui, ó. Que foi o F. Voltei pro F. O F ainda tem os vizinhos, o D e o E. Eu vou pegar o D aqui, ó. Vamos colocar aqui o F, o G, o H. Aqui tem o I também. Tem o K e o J. Beleza. Eu tô aqui no F. Então eu vou acrescentar o D e vou andar por todos os vizinhos a partir do D. O D ele tem aqui, ó. Vou colocar o D, que vem pro E, que vem pro C e que vem pro A. Cheguei aqui no A. O A tem mais algum vizinho além do C? Não tem. Voltei aqui pro C. O C ele já tem o E e tem o B. O B, o E ele já foi visitado, então resta o B. O que eu faço? Tô aqui no C, então vou acrescentar o vértice que falta. Tá, então agora vamos colocar só o vértice que faltava, né? Que no caso é o B. Copia aqui tudo de novo. Tinha o A. E vamos colocar o que eu faltava, né? Que era o B, que também é vizinho do C. Então eu coloco aqui, ó. B. Beleza. Daqui essa aqui é a nossa árvore geradora final. Vamos ver se tá certinho, se visitou todo mundo? Então tá. A gente começou pelo F. Aqui, ó. Visitei o F. Tem o G. Visitei o G também. Tem o H. Coloquei o H. Que tinha o I e o K. Aqui, ó. O I e o K. Aqui o K, ele tinha só o J. Beleza, aí o que eu fiz? Voltei pelo K, voltei o H, que visitou tá o I, o G, já tinha o G, voltei pro F, que abriu aqui no D. Beleza, abri aqui no D, visitei o D, andei no D até o final, até onde dava. Andei D, o E e o A. Aí eu coloquei o E, o C e o A. O que eu fiz? Voltei pro C. O C, ele tinha um vizinho que era o B, que era o último que faltava. Daí eu visitei o B também, tá tudo aqui, visitou todo mundo.
Tudo certinho, vocês podem ver que formou uma árvore geradora. Então, essa aqui é a busca em profundidade. Espero que vocês tenham entendido. Tá, vamos continuar então. Eu disse que existiam 2 algoritmos de busca, certo? E que com eles dá pra gente construir uma árvore geradora. O segundo algoritmo é esse daí, ó, a busca em largura. Aqui tá um pseudocódigo desse algoritmo. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a busca em profundidade. Eu vou dar uma explicada, vou falar um pouquinho sobre como funciona e depois vou dar um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos lá como funciona. Tem algumas coisas parecidas, mas é diferentinho sim. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai construir também nesse algoritmo, a partir desse algoritmo, uma árvore enraizada. Então, o primeiro passo, a gente vai escolher de forma aleatória também uma raiz para essa árvore. E como que a gente escolhe essa raiz da árvore? A gente escolhe a partir dos vértices que tem no grafo. Então, a partir disso, vamos ao próximo passo. A gente vai adicionar todas as arestas incidentes a esse vértice que foi escolhido. Os novos vértices que forem adicionados nesse estágio, eles se tornarão os vértices do nível chamado nível 1. Então, a gente vai ordenar arbitrariamente esses vértices. Depois disso, para cada vértice desse nível 1 que a gente criou, a gente vai, claro, visitados em ordem, é bom lembrar, a gente vai adicionar cada aresta incidente a este vértice, a árvore, enquanto isso não produzir o ciclo simples. Então, a gente vai repetir esse processo para os vértices desse nível 1, enquanto não produzir o ciclo simples. Não pode produzir o ciclo simples. Beleza. A gente ordena isso, ordena os filhos de cada vértice do nível 1, porque agora a gente já fez os filhos desse nível 1, certo? Então, a partir disso, a gente vai conseguir o nível 2. Com o nível 2, você vai seguir o mesmo procedimento do nível 1. Você vai criar os filhozinhos para esses vértices do nível 2, de forma que eles não formem ciclos. Então, daí vale lembrar. O processo ele vai terminar porque, como eu disse no outro, existe um número finito de arestas no grafo. Então, a partir disso, é produzido o quê? É produzido mais uma árvore geradora. Ela vai ter todos os vértices do grafo, né, do grafo original. E é isso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que fica mais legal para visualizar. Espero que vocês entendam. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu acho que quando a gente visualiza assim, fica mais fácil entender, né? Vamos ao exemplo, então. Tá, agora eu vou explicar para vocês o algoritmo de busca em largura. Esse exercício também está no livro do Rosen, então eu vou seguir o exemplo e vou explicar para vocês. O primeiro passo é escolher um vértice para ser a raiz. O vértice escolhido é o E, então eu vou começar pelo E. Vou colocar o E aqui, beleza. O segundo passo é o seguinte, eu vou adicionar todos os vértices que sejam incidentes no E e que sejam adjacentes, né? Então aqui, ó, tem o B, tem o F, tem o I e tem o D. Então eu vou abrir aqui o E, ó. Colocar o B, o D, o F e o I. Vamos ver se faltou alguém. O B, o D, o F e o I. Faltou mais ninguém, certo? Esse daqui é o nível 1 que eu disse anteriormente. A partir do nível 1, eu vou fazer os filhinhos pra esse nível 1 aqui. Então a gente vai pegar cada um desses vértices que foram criados e eu vou olhar aqui quais são os vizinhos dele. E a partir disso eu vou criar os filhinhos dele, que vão ser o nível 2. Então eu copio aqui o que eu já tenho. Esse aqui, certo? Eu dei uma acelerada aí no vídeo só pra não ficar muito extenso. Vou colocar aqui, ó, o B, o B tá aqui tinha um furinho, ele vai ter o A e ele tem o C também. Então eu vou colocar aqui, ó, os filhinhos do B. É o A e o C, certo? Vou vir aqui no D agora. Ó, o D ele tem o A e o H, mas o A ele já tá aqui. Então qual que falta? Falta aqui o H. Vou abrir o H aqui, ó. Beleza. Agora vem aqui no F. Ó, o F tá aqui, ó. O F tem o C, tem o D, tem o J e tem o G. O C, ele já foi visitado, ele tá aqui. O E também, o E ele é a raiz. Então o que falta? Falta o J e o G. Vou colocar os filhinhos do F aqui, ó. O J e o G. Sei que tá bem apertado pra enxergar aqui, mas no próximo eu vou tentar fazer um pouquinho maior. Faltou o I aqui. O I? Aqui é o I. É que aqui tá aparecendo L. Beleza, vou ver aqui o I. O I ele tem o E, que é a raiz. Ele tem o H já foi visitado. Ele tem o J também já foi visitado. Falta o K. Vou colocar o K aqui também. Beleza. Aqui é o nível 2, ó. Sei que tá meio ruim de enxergar, vou tentar fazer maior. A partir disso eu vou repetir o procedimento pra esse nível. Esse aqui pro nível 2, vou criar os filhinhos do nível 2, que será o nível 3. Vou colocar aqui pra cima pra ficar maior.
Beleza, daí eu passei a limpo aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor o nível. Ó, aqui ficou a raiz, aqui é o nível 1, aqui é o nível 2. Beleza, daí agora eu repeti o procedimento pro nível 2, né? Vamos aqui ver o A. O A, já coloquei tudo que tinha, né? Tinha o D, tinha o B, beleza. Vamos ver o C aqui. O C, ele tinha o B, tinha o F. O B e o F eles estão aqui também. O H, vamos ver se o H tinha mais alguém. O H tem o I, o D e o K. O H tá todo mundo aqui também. O G, cadê o G? O G ele tá aqui, ó. Tem o F e tem o J. O F, tem o J e... Tá faltando um aqui, tá faltando o L aqui, ó. Então vou criar um filhinho pro G aqui, ó. O L, beleza. Vamos pro J. O J ele tem o G, o F e o I. Aí tem o G, o F e o I. Estão aqui também, beleza. Vamos pro K. Tá faltando alguém do K? O K ele tinha o I, o H e o M. Mas eu tenho o M aqui, então vamos criar um filhinho pro K aqui, ó. O M. Beleza, acho que a gente terminou a árvore. Então agora é ver se tá certo. A gente começou pelo E. Vamos ver o E e a raiz. Beleza, você tem o E aqui. Vocês podem fazer assim no final, de colocar o X no final. Vocês podem ir colocando pra o que vocês acharem mais fácil. Eu acho mais tranquilo fazer assim. Mas se vocês quiserem fazer colocando o Xzinho assim também, é o jeito que vocês preferirem. Beleza, aí eu coloquei todos os vizinhos do E. Vamos ver, tinha o B, o D, o F e o I. O B, o D, o F e o I. Beleza. Abri o nível 1. No nível 1 eu vou visitar os filhinhos, pegar os filhinhos dele. Peguei o B aqui primeiro. O B ele tinha o A, o C e o E. O A e o C eles não tinham sido visitados. Então eu vou colocar os filhinhos aqui, ó. O A e o C. O A e o C. Vem aqui pro D. Cadê o D? O D ele tem o E e o A. Daí ele não tinha sido visitado o H. Vamos colocar o filhinho pra ele aqui, ó. O H. Coloquei. Vem aqui no F. O F ele tem o C, o E, o G e o J. Beleza. Coloca mais dois filhinhos pra ele, ó. O G e o J. Visitei o G e o J. Daí faltou o I. O I ele tinha o E, o J, o H e ele tinha mais um filhinho K. Coloquei o filhinho aqui pra ele, visitei. Beleza, cheguei no nível 2. Faço a mesma coisa. Vem aqui no A. O A, vocês podem ver que tá tudo visitado, certo? Vem aqui no C. O C tá tudo visitado também. Vem no H. O H tá aqui, ó. O H tá tudo visitado também. Vem no G. Cadê o G? O G tá aqui tudo visitado, menos o L. Crio o L aqui pra ele, visitei o filhinho dele. Vem pro próximo. J. J, vocês veem que tá tudo visitado também. Então, vou pro próximo aqui, ó. O K. O K ele tem o I, o H e o M. O M não foi visitado, então eu vou criar um filhinho pra ele. E acho que é isso, né? Todos os versos, criamos a árvore aqui. E essa é a busca em largura. Espero que vocês tenham entendido. Bom, nessa parte aqui eu vou comentar brevemente sobre algumas aplicações de backtracking. Então, vamos falar o seguinte. Ó, existem alguns problemas que eles só podem ser resolvidos fazendo uma busca exaustiva de todas as soluções possíveis. Uma maneira de procurar de um jeito sistemático por uma solução, nesse caso, dá pra gente usar uma árvore de decisão, em que a gente coloca cada vértice interno, ele representa uma decisão e cada folha uma solução possível. Como vocês já viram como é a estrutura de uma árvore, então acho que dá pra, essa frase dá para ser entendida facilmente. Então, para encontrar uma solução através de um backtracking, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente faz uma sequência de decisões. Daí, essa sequência de decisões tem um intuito de tentar encontrar uma solução enquanto for possível. Essa sequência de decisões ela pode ser representada por um caminho de árvore de decisão. Então, se nenhuma solução for encontrada ou puder resultar numa sequência mais longa de decisões, a gente vai voltar para a anterior. Lembra o que eu falei para vocês do backtracking? Então a gente vai voltando, a gente vai para o pai do vértice e a gente analisa para onde a gente pode ir de novo. Então a gente vai fazendo esse procedimento até que ache uma solução. Então eu acho que aqui assim é uma coisa mais fácil de visualizar, como o backtracking pode ser utilizado, por exemplo, em problemas cotidianos. Então essa seria uma solução legal. Daqui é um outro exemplo de aplicação de backtracking. Aqui a gente tem uma coloração de um grafo utilizando o backtracking. Daí tem aquele grafo ali, então essa árvore ali é uma solução. Eu vou explicar mais ou menos assim como funcionaria. Tá. A coloração de um grafo usando coloração de grafo usando backtracking, ela pode ser utilizada para decidir se um grafo pode ser colorido, por exemplo, com N cores. Ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente escolhe um vértice A. Por exemplo, escolhi qualquer vértice ali e vou dar ele uma cor número 1. Ou sei lá, essa cor número 1 é amarelo. Beleza. Então, o segundo passo é a gente escolher um vértice B. Se esse vértice B ele não for adjacente a A gente pode colocar a mesma cor do A, certo? Se não, a gente coloca uma cor diferente. Daí, em seguida, a gente vai para o terceiro vértice, o vértice C. A gente usa a cor 1 se ela não for adjacente ao A, por exemplo.
E se não for adjacente ao B, a gente pode usar a cor do B. Então, funciona dessa seguinte forma. A gente vai colocar a cor de acordo com a adjacência deles. Então, a gente vai repetindo esse processo até que seja possível associar N cores a este grafo. Então, é bem legal. Quando todos os vértices forem atingidos, e daí a gente conseguiu criar uma árvore geradora e ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer uma coloração desse grafo, como é mostrado nesse exemplo aí. Então, vamos a mais um exemplo de aplicação. Bom, agora eu vou dar um exemplo de busca em profundidade num grafo orientado. Então, eu resolvi colocar só o print de um exemplo para vocês, porque esse daqui tá menorzinho, então é mais fácil visualizar. Daí eu preferi colocar assim do que fazer manualmente. Eu acho que dá pra entender assim. Só esse é o único motivo que eu coloquei. Daí, beleza. Suponha que a gente tem esse grafo A aqui, ó, que tá mostrando. Vamos dar um zoom aqui. Beleza, primeiro passo. Vamos escolher um vértice para onde começar. Vamos começar aqui pelo A. Vou só simplesmente explicar o que o livro fez. Comecei aqui pelo A. O do A eu posso ir pro B e posso ir pro E. Então, vamos aqui pelo B. A partir do B, eu vou ver para onde o B pode ir. O B ele pode ir para o C e pode ir para o F. Vamos aqui para o C, então. Do C, eu posso ir só para o G. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para o G. Porque ali, ó, aquela aresta do D para o C, ele tá indo do D para o C e não do C para o D. Então, é um grafo orientado, tem que lembrar disso. Essas setinhas significam isso, a orientação da aresta, o caminho que você pode ir ou não. Beleza, fui ali pro G. O G, ele só tá recebendo a aresta, só tem aresta entrando nele, então eu não posso fazer mais nada. O que eu faço? Eu volto para trás. Voltei pro C. Beleza, voltei pro C. O C eu também não posso caminhar para nenhum lugar. O que eu faço? Vou voltar pro B. Voltei pro B, beleza, eu já andei pro C. Eu tenho o F ali, então eu vou abrir no F. Abrir no F. Do F, eu posso ir pro G ali. Só que o G ele já foi visitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui pro E. Beleza, andei no E. O E, ele também só tem aresta entrando nele. Então, eu vou voltar. Como o F ele não pode ir para mais nenhum lugar, voltei pro B, também não pode ir para mais lugar, voltei pro A, não pode ir para mais lugar. A gente abre mais uma partinha ali do grafo. Beleza, abrimos aqui pro D. O D, ele pode andar pro C e pode andar pro H. O C, ele já tá visitado lá naquela outra componente ali que a gente tem, certo? Então, vamos andar aqui pro H. Do H, a gente vai andar pra onde der pra andar. Do H, vamos aqui pro L. Do L, a gente pode ir pro K. Do K, a gente pode ir pro G, mas o G já foi visitado, certo? Então, vamos aqui pro J. Beleza. Do J, a gente pode ir pro F, mas o F também já foi visitado, então a gente volta. Voltamos aqui pro K. O K já visitou quem dava pra visitar. Voltamos aqui pro L. O L já visitou quem dava pra visitar. Voltamos pro H. O H, a mesma coisa, voltamos pro D. Beleza. Só que aí a gente verifica que faltou um vértice para ser visitado. Então, vamos colocar esse vértice aqui. Então, é isso que foi feito. Colocamos aqui o I. A partir disso, todos os vértices foram visitados. A busca em profundidade em grafos orientados é a base de muitos algoritmos. Então, ela pode ser usada para determinar se um grafo orientado ele tem ciclo e pode ser usada para obter uma ordenação topológica de um grafo também. Ou seja, dá para também encontrar se esse grafo aí em questão ele possui componentes fortemente conexas ou não. Então, tá vendo que a gente dividiu em umas componentes aqui? Então, é isso daí. Eu expliquei para vocês a busca em largura, a busca em profundidade e a busca em profundidade em grafos orientados. Vamos para um próximo capítulo. Bom, vamos dar continuidade então. Daí agora, a gente já falou sobre árvores geradoras, então agora vamos falar um pouquinho sobre árvores geradoras mínimas. Vamos começar pela definição, como no capítulo anterior. Beleza. Ó, a definição de uma árvore geradora mínima é a seguinte. Uma árvore geradora mínima em um grafo com pesos conexo é uma árvore geradora com a menor soma possível de pesos de suas arestas. Então, ficou meio estranho, né? Mas então é o seguinte. Existem dois algoritmos principais para resolver esse problema.
E com base nisso eu vou explicar esses algoritmos, eu vou ensinar como faz esses algoritmos e vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Então vamos lá. Ah, claro, esses algoritmos esqueci de falar. O nome deles são o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal. Então beleza, agora vamos voltar de verdade, vamos começar. Beleza, vamos começar então pelo algoritmo do Prim. O algoritmo do Prim, ele foi dado por Robert Prim. O Robert Prim é esse carinha aqui, ó. Olha a carinha dele. Ele nasceu em 1921. Muitas pessoas dizem que as ideias básicas desse algoritmo, eles surgiram muito anteriormente do Robert Prim, mas o nome do algoritmo foi dado a ele. Beleza. O algoritmo ele tem essa carinha aí, ó. Esse daí é o pseudocódigo do algoritmo do Prim. Então eu vou fazer como eu fiz das outras vezes. Vou explicar mais ou menos como funciona e eu vou fazer um exemplo dele para vocês entenderem. Então vamos lá. O primeiro passo do algoritmo do Prim. A gente começa escolhendo a aresta com o menor peso possível no grafo. Então esse grafo agora ele é um grafo diferente, ele tem pesos. Então a gente vai escolher a aresta que possui o menor peso de todos. Beleza, escolhi essa aresta ali com o peso mínimo. A partir disso, a gente vai colocar uma árvore, vai criar uma árvore geradora a partir em cima disso. Então beleza, a gente vai adicionando arestas de acordo com os pesos dela. Então a gente adiciona a árvore arestas de peso mínimos que sejam incidentes a um vértice já na árvore. Não importa se ela seja não é se ela é incidente ao vértice em questão, se elas são incidentes a um vértice na árvore. Então beleza, de forma que não pode formar um ciclo simples. Então é isso que você tem que lembrar. Vou pegar os pesos mínimos, vou acrescentando de forma que não forme um ciclo simples. Então, a partir disso, ela vai formar uma árvore geradora até que tenha sido adicionadas n-1 arestas. Não sei se ficou meio confuso, né? Não sei, espero que vocês tenham entendido. Mas se vocês não tiverem entendido, tem uma segunda chance ainda. Eu vou fazer um exemplo agora com vocês. Vamos lá? Beleza, agora eu vou explicar o algoritmo do Prim para vocês. Eu já expliquei mais ou menos como ele funciona, mas vou fazer um exemplo prático. Então, beleza, o primeiro passo que a gente tem que fazer é escolher um vértice. E a gente tem que escolher um que tenha um dos menores pesos. No caso, tem dois com peso 2, né? Mas vamos escolher o F aqui para ficar mais fácil. Tá mais fácil de ser visto. Beleza, vamos colocar aqui o F. Aqui o F. O F ele tem uma aresta pro E e tem uma aresta pro D. Qual que é menor? Pro E. Então vamos colocar aqui o E. Beleza, tem o peso 2, certo? A partir disso, aí tá o segredo. Eu tenho que comparar todas as arestas entre F e E. Daqui tem, ó, eu tenho uma indo pro D, que é 7, e uma indo do F pro D, que é 3, beleza? Então eu vou escolher do F indo pro D, né, que é menor. Então vou colocar aqui, ó, o D. Beleza, visitei aqui o E, visitei aqui o D também. Essa aresta aqui eu já posso tirar ela daqui que eu não vou mais usar, já que eu já visitei, certo? Beleza, estamos aqui no D. O D, ele tem ligação pro C, pro A e pro B. Qual que é a menor? Pro B, certo? Então vamos colocar aqui uma ligação dele vindo pro B. E o peso dele tá aqui, ó, 2. Visitei esse daqui também. Daí agora o que eu tenho? Eu tenho D, eu tenho B e... Beleza, a partir do B eu tenho A. Vamos comparar entre todas aqui, ó. Tem uma ligação do B indo pro A valendo 5. Tem uma ligação do D indo pro A valendo 8. Tem uma ligação do D indo pro C valendo 3. Qual que é menor? A do 3, né? Então, vindo de D aqui, ó, vamos adicionar o C. Vou visitar o C aqui também, ele vale 3. Visitei esse daqui também, beleza? Tá, daí agora eu tenho o C, o B. Beleza, o C pro A eu gasto 4. Do D pro A eu gasto 8. Do B pro A eu gasto 5. Qual que é menor? Do C pro A, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Do C pro A. Beleza, visitei aqui. Então, eu acho que já chegou, acabou, né? Eu visitei o F, eu visitei o E, visitei o D, o B, o C e o A. Então aqui a gente tem uma árvore geradora mínima com o menor caminho que a gente tem. Que a gente pode gastar pra chegar em todos os vértices. Aqui é o 4. Então é isso. Até o próximo algoritmo. Espero que vocês tenham entendido. Bom, vamos ao último algoritmo então. O último algoritmo é o algoritmo de Kruskal. E o Kruskal é esse carinha aí, ó. Joseph Bernard Kruskal. Ele nascido em 1928. Beleza. Esse daqui tá um pseudocódigo do algoritmo de Kruskal, então eu vou explicar mais ou menos como funciona. Tem um detalhezinho assim diferente que tem que prestar bastante atenção. Beleza, como funciona? Primeiramente, a gente escolhe uma aresta do grafo com peso mínimo. Então é a mesma coisa que o do Prim, certo? Beleza. Tá.
Depois disso, a gente vai adicionando arestas de acordo com o peso mínimo e de que não formem um ciclo simples. Não pode formar um ciclo simples também. Só que a diferença é o seguinte, no algoritmo de Prim, a gente só podia colocar uma aresta se ela fosse incidente a algum vértice que já tinha sido descoberto durante a construção da árvore. No algoritmo do Kruskal, a gente pode colocar uma aresta em qualquer vértice que tenha nesse grafo. Não importa se ele já foi visitado ou não. Então essa é a diferença. Só que como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar isso com base nos pesos que tem no grafo. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro isso? Vamos lá então. Beleza, a gente tem esse grafo aqui, então vamos fazer o algoritmo de Kruskal em cima dele. Então o que a gente faz? A gente pega os vértices que tem o menor peso, certo? A gente tem aqui, ó, o E pro F tem peso 1, o A pro C tem peso 1 também. Então vamos colocar aqui o A. O A pro C com peso 1, certo? Só que lembra que agora a diferença tá aqui. E a gente pode colocar fazer uma ligação de aresta entre qualquer desses vértices aqui, porque de acordo com o peso, não é de acordo com os vértices que já foram visitados. Então eu posso colocar aqui, ó, o E pro F. Beleza, visitei aqui. Qual que é o menor agora? É o 2 aqui, certo? Então vamos fazer uma ligação assim, ó, do E pro G, com valor 2. Beleza. O próximo aqui, o menor, é o 3, certo? Deixa eu riscar aqui só pra não confundir. Então vamos fazer uma ligação aqui, ó, A e B, 3. Visitei também. Aqui a gente tem o 4, o próximo é o 4, só que lembra, a gente não pode formar um ciclo, então o 4 já tira daqui, eu não posso fazer isso daqui. A gente vem pro próximo aqui, ó, o próximo é o 5. O 5 eu posso usar? Posso, então vamos fazer uma ligação aqui, ó. 5. Visitei aqui também. Beleza, o menor agora é o 6, e falta só o D pra visitar, vamos colocar aqui, ó, D e o 6. Visitamos todos, visitamos o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Formamos uma árvore, se a gente fizer a soma dos pesos, a gente tem uma árvore geradora mínima. E é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Bom, pode colocar uma música triste agora, porque acabou. Brincadeira. Não é brincadeira, meu. Acabou mesmo. E eu espero que vocês tenham aprendido, tanto quanto eu aprendi fazendo esses vídeos. Pra quem não sabe, isso daqui é um trabalho da professora, a doutora Sheila, que por sinal foi bem divertido fazer. E eu resolvi fazer ele dessa forma para que eu pudesse postar e para outras pessoas assistirem também. O intuito, na verdade, era fazer um seminário com o assunto. Só que aí eu pensei em unir o útil ao agradável e isso acabou gerando essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que eu espero também que a professora goste bastante. E é isso daí. Se possível, até a próxima, né? Quem sabe eu pego o gosto e faço mais alguma coisa. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, professora de coração. E é isso aí.